Passamos desde logo ao item 5, onde haverá sustentação oral pelo Dr. Rodrigo Alessandro Sartotti, pelo PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, e também pelo Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicário. O relator, o desembargador Alexandre Divaneco, está dispensada a leitura do relatório, que se direciona aos julgadores, e desde logo tem a palavra o Dr. Rodrigo Alessandro Sartotti. Pelo prazo regimental de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desse Tribunal de Justiça, doutor João Henrique Blasi, na pessoa de quem eu cumprimento todas as excelentíssimas senhoras desembargadoras e excelentíssimos senhores desembargadores presentes, excelentíssimo senhor desembargador relator desta ação, desembargador Alexandre Divanenko, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, doutor Durval Amorim, excelentíssimos senhores servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, excelentíssimo presidente do PSOL de Santa Catarina, senhor Mário Dutra, excelentíssimo senhor presidente do PSOL de Florianópolis, senhor Leonel Camazão, e faço aqui um cumprimento especial aos colegas advogados e advogadas presentes, na pessoa do meu querido amigo, doutor Roberto Volk, aqui presente. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, vem aqui a este tribunal hoje defender o direito constitucional à educação, mas não uma educação qualquer. Nesta ação, o PSOL defende uma educação livre e emancipadora, nos exatos termos definidos pelo Constituinte originário. Infelizmente, a lei complementar, a lei que impugnamos aqui, nesta ação, a Lei 18.637 de 2023, ela vai totalmente na contramão do direito à educação conforme determinam a Constituição da República e a Constituição do Estado de Santa Catarina. Essa lei, aprovada em 2022 pela Assembleia e sancionada neste ano pelo governador do Estado, institui a chamada Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Bom, o preâmbulo dessa lei aparentemente traz uma intenção muito nobre. Afinal, quem não quer lutar contra a violência nas escolas e às escolas? Mas, excelências, essa lei, no entanto, ela quer fazer justamente o contrário daquilo que ela anuncia no seu preâmbulo, porque ela quer instituir nas escolas um verdadeiro clima de medo e de perseguição a professores. Não por acaso que essa lei vem sendo chamada pela sociedade de Lei do Escola Sem Partido. E essa alcunha não é à toa, porque efetivamente, a lei em discussão é uma cópia de várias leis do chamado Movimento Escola Sem Partido. Essas leis têm tramitado pelo Brasil afora e foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque violam o direito a uma educação livre e emancipadora. E em que pese o efeito erga omnes dessa decisão do Supremo, essas leis continuam brotando por aí, como aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. Mas essa ação aqui em discussão hoje, ela tem o objetivo de corrigir esse grave erro legislativo. E a lei, ela é totalmente inconstitucional. O artigo 2º da lei, ele determina que as escolas promovam palestras com objetivos tais como informar professores e estudantes sobre os direitos e limites éticos e jurídicos da atividade docente, ampliar o conhecimento dos jovens sobre a liberdade de aprender, conteúdo politicamente neutro, livre de ideologia e de receberem educação moral de acordo com as convicções familiares, dentre outros princípios. Já o artigo 3º da lei, ele vai um pouco além e determina que as escolas colocarão nas salas de aula cartazes com os deveres dos professores, dentre os quais o professor não se valerá da audiência cativa dos seus alunos para persuadi-los a correntes políticas, ideológicas ou partidárias. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os estudantes a participarem de manifestações políticas, dentre outros deveres. Bom,
A lei, senhores desembargadores, já de cara apresenta uma profunda contradição, porque, ao contrário de combater a violência institucional contra crianças e adolescentes, essa lei ela cria um verdadeiro espaço de perseguição a professores em sala de aula e nas escolas. Vejam, excelências, quando a lei ela lista os supostos deveres dos professores, ela já parte do pressuposto de que os professores cometerão atos ilícitos em sala de aula. Ou seja, a lei ela presume a má-fé dos professores. E essa lei ela também coloca os professores como verdadeiros vilões, como doutrinadores do mal. Vejam, quando a lei ela também coloca, nos seus artigos 2º e 3º, ela menciona em 2 momentos a palavra moral. E é muito sintomático que essa palavra apareça justamente numa lei voltada ao controle da atividade docente. E eu digo isso, excelências, porque, como sabemos, o nosso país viveu, por mais de 20 anos, uma violenta ditadura militar. E não por acaso, uma das primeiras ações da ditadura foi justamente perseguir as universidades, as instituições de ensino e as escolas. Foram vários os episódios de violência nas escolas e nas universidades brasileiras nesse período, com tanques de guerra literalmente dividindo espaço com professores e estudantes. Aqui em Florianópolis, tivemos tristes episódios, como o da invasão da antiga Faculdade de Direito da UFSC, que ficava aqui no centro, em 1965, pelo batalhão de choque da PM, com prisões e tortura de estudantes. Nesse mesmo ano, também foi notória a prisão do professor da Faculdade de Direito, José do Patrocínio Galotti, também antigo desembargador desse tribunal, que foi dedurado por um colega professor e, por isso, foi perseguido e preso pela ditadura militar sob a acusação de ser marxista. O habeas corpus do professor Galotti precisou chegar ao STF, na época, para que as suas liberdades fossem garantidas. E eu faço aqui essa brevíssima retomada histórica, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, para demonstrar que esse tipo de lei, como a Lei 18.637 de 2023, ela não é algo novo no Brasil. Muito pelo contrário. Esse tipo de expediente foi algo muito recorrente durante a ditadura militar. E nós sabemos muito bem o triste resultado disso. E é esse tipo de perseguição que a lei aqui em debate quer fazer em Santa Catarina. Só que essa lei, ela encontra claros obstáculos na Constituição do Estado e em consonância com a Constituição da República. E eu não vou aqui me alongar falando das inconstitucionalidades formais da lei, seja por violação da competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação, ou então por violação da iniciativa privativa do governador para legislar sobre seus servidores. Isso aqui já está muito claro nos autos e também está resumido nos memoriais que eu distribuí a vossas excelências na última segunda-feira. Destaco aqui apenas as inconstitucionalidades materiais dessa lei, porque essa lei ela viola claramente o direito à educação previsto na Constituição do Estado de Santa Catarina nos seguintes termos. Artigo 161 da nossa Constituição Estadual. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e inspirada nos ideais de igualdade, da liberdade, da solidariedade humana, do bem-estar social e da democracia, visando ao pleno exercício da cidadania. Parágrafo único. A educação prestada pelo Estado atenderá à formação humanística, cultural, técnica e científica da população catarinense. E vejam, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, a Constituição de Santa Catarina, no que diz respeito à educação, no seu artigo 161, ela é muito mais avançada do que a nossa Constituição da República no seu artigo 205. Porque, ao mencionar valores constitucionais como liberdade, igualdade, solidariedade humana, democracia e cidadania, a Constituição de Santa Catarina determina que a educação em nosso Estado será crítica, libertadora e emancipadora. E é justamente por isso que a Constituição do Estado também coloca
no seu artigo 162, as liberdades de ensinar e aprender, o pluralismo de ideias e a valorização dos professores como princípios basilares da educação. Um simples cotejamento analítico entre a Lei 18.637 e os artigos 161 e 162 da Constituição do Estado deixa evidente as inconstitucionalidades materiais. Essa lei, excelências, ela tenta também impor uma falsa neutralidade ideológica no exercício do ensino pelos professores. E ao impor essa neutralidade, a lei ela impede a pluralidade de ideias nas escolas e em sala de aula, interditando justamente uma educação transformadora conforme quer a Constituição do Estado. Além da neutralidade ideológica, essa lei ela também se vale de uma concepção absurdamente errada do que é política e traz uma noção totalmente equivocada daquilo que é a história. A lei ela também impõe uma censura prévia aos professores, impedindo assim que os estudantes tenham acesso a determinados conteúdos nas escolas, em especial conteúdos críticos. Viola assim as liberdades de ensinar e de aprender. A lei também pressupõe a ignorância dos estudantes, como se os estudantes fossem seres incapazes de reflexão crítica daquilo que aprendem em sala de aula. E quando essa lei ela viola a liberdade de ensinar dos professores, ela também está violando a liberdade de aprender dos estudantes. Porque, ora, não há como aprender com liberdade se quem ensina não tem liberdade para ensinar. E mais, se ensina com medo da perseguição. Excelências, fica muito claro aqui que hoje, nesse ano de 2023, a história com essa lei ela se repete muito claramente. Ela tem o mesmo objetivo autoritário de outrora, que é perseguir, censurar, controlar e causar medo. A filósofa Hannah Arendt nos fala que o totalitarismo ele só pode vingar quando uma parte da sociedade se torna incapaz de reflexão crítica da realidade. E quando impedimos o livre pensamento e as liberdades de ensinar e aprender, desaparece o pensamento crítico questionador. Toma lugar assim aquilo que Hannah Arendt chama de banalidade do mal, permitindo que o horror se instaure. Infelizmente, quando se trata de censura e de perseguição ao livre pensamento, o Estado de Santa Catarina tem um passado nada glorioso. Em abril de 1964, poucos dias depois do golpe militar, um grupo de adeptos do novo regime invadiu a livraria Anita Garibaldi, que ficava nas imediações da Praça 15, a poucos minutos daqui desse tribunal. E esse grupo fez uma fogueira com livros que consideravam subversivos. No mesmo estado onde livros foram queimados há poucas décadas, agora querem perseguir os professores nas escolas. E há poucas semanas, excelências, também aqui em Florianópolis, lá no Munquém, uma professora, Juliana Andósio, ela saiu escoltada da escola pela polícia militar porque ela estava sendo ameaçada por pais de alunos na porta da escola. Qual foi o crime dessa professora? Levar o pensamento crítico para a sala de aula. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, requerendo aqui a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei 18.637 de 2023, o PSOL de Santa Catarina também requer, simbolicamente, a este tribunal, que livros não sejam mais queimados em Santa Catarina e que professores não sejam mais perseguidos em nosso Estado. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.